Bom, depois eu gravo o início e edito o vídeo, sei lá. Então, ó, eu vou só falar o início aqui de novo, só para ficar localizado o vídeo. Então, a localização vai ser na Península da Ática, e o povo fundador vai ser os jônios. A gente viu, então, que Atenas vai ser fundada a partir de 2 pontos, que vai ser a primeira diáspora grega e o cinecismo, que é o crescimento dos gênios, ok? Agora, a gente vai ver como era estruturada a sociedade ateniense. A gente viu na aula anterior que o padrão de sociedade para a Grécia Antiga, ela era de que tipo? Alguém lembra da característica principal da divisão social do mundo grego? Tinha a ver com dinheiro, qual que é a palavra que a gente usa? Qual que é a palavra que a gente usa quando a posição social sua é dada pela sua renda? Quanto maior a sua renda, maior o seu privilégio. Qual que é o nome que a gente dá? Censitária, todo mundo lembra disso agora? Lembrei. Ó, então, gente, a sociedade ela vai ser censitária, ou seja, ela vai ser dividida pela renda. Quanto maior a sua renda, maiores serão os seus privilégios. Por que eu estou falando privilégio e não direito? Porque o direito é quando você recebe um direito, né, que não vai ter divisão social. Todo mundo vai ter o mesmo direito. Quando você recebe esse direito porque você tem uma renda, por exemplo, isso passa a ser um privilégio, não um direito, tá? Então, quanto maior a sua renda, maiores serão os seus privilégios. E como vai ser estruturada a sociedade, então? A gente vai ter os eupátridas. Os eupátridas são aqueles que ficam no topo da pirâmide. E quem que vai estar dentro desse grupo dos eupátridas, gente? Vão ser os grandes latifundiários. Vão ser aqueles que possuem terras. E uma coisa importante, a terra que eles têm, gente, é uma terra boa, é uma terra que fica na planície. Lembra que eu falei para vocês que a península da Grécia, ela tem um interior montanhoso e algumas planícies? As planícies eram dos eupátridas, as melhores terras, ok? Abaixo dos eupátridas, a gente vai ter os demiurgos, que são os comerciantes. Os demiurgos vão ser os comerciantes, né? Alguns deles vão ter terras que ficam no litoral, outros não. Os que não tiverem terra, eles vão ter dinheiro, mas eles não têm terra. E por que então que eles estão abaixo dos eupátridas? Porque o ter dinheiro, digamos assim, não era um dinheiro mesmo. O que valia aqui no mundo grego era ter a terra, ok? Então, se você tinha terra, você tinha mais privilégios. Então, os demiurgos, por mais que eles tinham dinheiro, eles não tinham a terra que os eupátridas tinham. Então, por isso está abaixo deles. Depois dos demiurgos, a gente tem os georgóis. Os georgóis são os pequenos proprietários. Então, eles possuem algumas terras. Só que tipo de terra vai ser, gente? Vai ser uma terra que fica no interior montanhoso. Então não é uma terra boa para se praticar agricultura. É uma terra que muitas vezes não vai valer quase nada, ok? E abaixo dos georgóis, então, a gente vai ter os tetas, que são aqueles que não possuem nenhum tipo de terra. E abaixo desses 4, tem um outro grupo que eu não coloquei aqui. Que grupo vai ser o que está abaixo do eupátrida, do demiurgo, do georgói e do teta? Quem sabe me dizer? Começa com E. Os escravos? Isso, os escravos. Então, abaixo dos 4 vão ter os escravos, ok? Todo mundo gravou isso? Ah, uma coisa, gente. Eu sei que daqui 6 meses vocês não vão lembrar, tipo, de eupátrida, de demiurgo, não vão lembrar essas palavras. Que, por exemplo, o eupátrida vem de pater, ok? Pater é um líder, tá? Mas, assim, guardem essa estrutura de que quem tinha mais terra teria mais direitos, ok? Os tetas, eles não têm terras, então quase não têm direito nenhum, não tem privilégio nenhum. E os escravos, então, nem conta praticamente, eles nem vão ser considerados cidadãos ali. E agora a gente vai entender um pouco, gente, sobre o desenvolvimento da política, a evolução política de Atenas, porque essa parte é a mais importante para a gente entender as outras partes, ok?
Quando a gente estuda Atenas, a gente estuda a política dela, tá? Então, assim, não é um assunto super legal, só que cai muito porque fala de democracia, ok? Então, gente, quando Atenas era gênio, um gênio, tipo, vários gênios, eles eram governados, então, por um pater. Lembra que eu falei disso? Então, cada pater governava um gênio. Então, gente, era uma espécie de monarquia, porque uma só pessoa governava o gênio. Quando aqueles gênios crescem e eles viram fátrias, depois crescem mais e viram tribos, então a gente vai ter vários líderes governando juntos. Então a gente sai daquela monarquia para um governo chamado oligarquia, governo de poucos. Ok? E é durante essa oligarquia que vão acontecer três coisas muito importantes, ok? A primeira delas é o empobrecimento dos pequenos proprietários. Lembra que eu falei para vocês daquele pessoal que tinha aquelas terras, só que eram terras da montanha, então não tinha muito valor? Como que vai ser esse empobrecimento? Vamos imaginar a seguinte situação. Você é um na cara... oligarquia? Isso, durante a oligarquia, antes da reforma legislativa, tá? Na oligarquia. Então, você tem aquele pessoal que tem aquelas terras ruins, ok? Então, acompanha o raciocínio. Vamos supor que você é um cara que tem as terras ruins, ou seja, você é um georgoi. Aí você precisa pegar um dinheiro emprestado. Você vai lá e pega o dinheiro emprestado do Eupátrida. E você, como garantia de pagamento, você oferece a sua terra. Só que chega um momento de você pagar aquela dívida e, de repente, a tua terra é tão ruim que o valor dela não é suficiente para você pagar a dívida que você adquiriu. Então, você dá a sua terra, você perde a sua terra, só que... Opa, peraí, gente. Só que você continua devendo. Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Você continuou devendo, certo? Se você continuou devendo e você não tem mais terra para pagar a sua dívida, você não tem mais nenhum jeito de pagar a sua dívida, tipo, ficou devendo, o que vai acontecer com você? Vai se tornar escravo da sua dívida? Isso, você vai se tornar escravo, ok? Então, o primeiro ponto é esse, o empobrecimento dos pequenos proprietários e alguns virando escravos. Isso leva a um descontentamento, ok? Um outro ponto importante, gente, é o enriquecimento de comerciantes. Então, os comerciantes, devido à expansão comercial, eles vão começar a se enriquecer cada vez mais. Só que eles não têm os mesmos privilégios dos outros. Então, daí vocês começam a imaginar que esses comerciantes também vão ficar descontentes, ok? E além disso, um outro ponto importante que vai acontecer, gente, é a formação de 3 partidos políticos. Então, eu vou voltar no slide anterior para vocês entenderem a formação desses partidos políticos. O primeiro partido político que a gente vai falar é o Partido dos Eupátridas. Como que vai se chamar esse partido? Partido da Planície. Agora, por que as terras ficam nas planícies, ok? E qual que vai ser a característica desse partido? Eles vão ser muito conservadores. Por quê? Eles têm um monte de privilégio. Então, eles nunca vão querer fazer reforma para favorecer os tetas, por exemplo. Então, eles vão ser muito conservadores, não querem mudar absolutamente nada. O segundo partido vai ser o partido do litoral, ok? Porque alguns têm terras no litoral. E esse partido aqui vai ser um partido moderado, porque ao mesmo tempo que eles têm muito privilégios, os eupátridas têm mais. Então, eles querem um pouco mais de privilégio, mas não ao ponto de dar privilégio para os que estão abaixo deles, ok? E depois a gente vai ter o partido dos georgóis. Os dos georgóis vai ser o partido da montanha, porque as terras ficam nas montanhas. E esse partido ele vai ser muito radical, ele quer mudanças super radicais. Ok? Por quê? Porque ele está lá embaixo. Então, para quem assistiu aquele filme O Poço, que eu adorei, é como se fosse aquilo, sabe? Quem está lá embaixo quer reforma, quer fazer qualquer coisa para mudar, só que quem está lá em cima está com seus privilégios e está nem aí, quer que continue assim. Ok? Todo mundo entendeu isso de partido? Sim. Sim. Vocês assistiram O Poço, gente? Sim. Eu não gostei, não. Não, nossa, eu amei super, meu Deus, amei demais. Bom, vamos lá. Eu disperso às vezes, desculpa, mas vamos lá. Onde que eu tava? Ah, tá, da formação de partido. Então, gente, vai ter a formação desses partidos e eles vão, então, gerar uma série de revoltas, vai ter uma crise social, digamos assim, uma crise política.
E para tentar conter essa crise, eles vão propor uma reforma legislativa. A partir do século VII, então, a gente vai ter uma série de reformas legislativas que vão ser promovidas, então, por legisladores. A gente vai ter uma série de legisladores, só que os mais importantes, então, que a gente tem que guardar eles, vai ser o Drácon, o Solon e o Clístenes. Então, prestem atenção que a gente tinha um monte de diferença social, essa diferença social gerava um monte de privilégios para uns e muita falta de privilégios para outros. Isso leva a um monte de revoltas, e para tentar conter essas revoltas, eles oferecem essas reformas legislativas. Os principais os legisladores vão ser o Drácon, o Solon e o Clístenes. E agora a gente vai ver qual foi a reforma de cada um, ok? Então o primeiro legislador é o Drácon. Ele governou então de 621 antes de Cristo. E qual que vai ser a reforma desse Drácon, gente? Ele vai promover a criação do primeiro código de leis escrito de Atenas, que são as leis draconianas. Então ele pega aquelas leis que antes eram só ditas oralmente e vai passar elas no escrito, entendeu? E isso é muito importante, por quê, gente? Porque agora, quando as leis estão escritas, não é possível alterar essas leis para tirar alguma vantagem delas, entendeu? Porque elas estão escritas, não são mais de maneira oral, ok? E o Drácon, gente, ele faz esse primeiro código de leis, só que ele não consulta nenhuma outra camada social, ele simplesmente impõe esse código de leis, não tem debate nenhum. Então, ele coloca esse primeiro código de leis de maneira autoritária. E ele também coloca várias outras leis. E uma curiosidade é que a maior parte dos delitos lá, de acordo com o Código Draconiano, a pena seria a pena de morte, ok? Então, assim, era um código de lei bem severo e autoritário, ok? A característica principal dele, então, é que ele foi autoritário porque não houve debate com as outras camadas sociais, foi simplesmente imposto. Então, o segundo legislador... Pera, alguém tem alguma dúvida no Drácon? Não, então vamos para o próximo. O próximo é o Solon, tá? Ah, gente, esqueci de falar. Por que quando alguém é meio autoritário, a gente fala que ele é draconiano? Então, ou quando alguma lei é meio severa, a gente fala que é draconiano? É por causa disso, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de vez em quando alguém fala que draconiano é por causa disso. E agora a gente chega no Solon. O Solon, gente, é muito importante. Então, pega o caderno, a caneta e anota aí, pelo amor de Deus. Por que ele vai ser muito importante? Porque é ele que vai dar início à criação da democracia. Então, prestem atenção no que eu falei. É ele que vai dar início à criação da democracia. Não é ele que instala a democracia. Ele simplesmente cria as bases para a democracia, que é muito importante, ok? Então, qual vai ser a reforma proposta por Solon? Ele vai fazer uma série de reformas que vão atingir tanto o plano econômico, o social e o político. No econômico, por exemplo, ele vai estimular o comércio, ele vai estabelecer um padrão monetário, um padrão de peso e medida, ele vai proibir, por exemplo, a exportação de cereais para ficar só ali em Atenas, mas enfim, isso não tem muita importância. O que tem importância para a gente é a reforma que ele vai fazer na sociedade e na política. Então, na sociedade, anotem o que está em vermelho, que vai ser importante para a nossa próxima aula, qual que é a reforma que ele vai fazer na sociedade? Gente, ele vai abolir a escravidão por dívida. Então, a partir deste escravizar outro... Acabou a escravidão em Atenas? Não. Gente, falem comigo. Alex, a sua voz acho Quem que vai continuar sendo escravizado? Bom, pelo menos pra mim. Ai, sério? Agora parece que voltou um pouco normal. Gente. O meu também tá travando. Voltou? Ai, gente, deve ser... Um pouquinho. Mas tudo bem, vamos lá. Deu para entender a de Solon?
Uhum. o início? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Alô? Então, eu tinha falado que o Solon, ele vai ser muito importante. Ah, tá. Ele vai ser muito importante porque é ele que vai dar início à formação da democracia. Não é ele que consolida a democracia, é ele que dá início, que cria as bases para a criação da democracia. Vai fazer um monte de reformas que vão atingir tanto o plano econômico, o social e o político. No econômico, ele vai fazer um monte de coisas, mas eu coloquei aqui exemplos. Por exemplo, o estímulo ao comércio, ele vai estabelecer um padrão monetário, ele vai, proibir a exportação de cereais para ficar só ali dentro de Atenas mesmo, ele vai criar um padrão de pesos e medidas, essas coisas. Só que no econômico não é tão importante, o que é mais importante é na sociedade e na política. Então, na sociedade, a principal reforma dele é que ele vai abolir a escravidão por dívida. Então, a gente viu na aula anterior que existia a escravidão por dívida e existia um outro tipo de escravidão. Qual que era o outro tipo de escravidão? Escravidão por guerra? Isso. Então, percebam o seguinte. Agora é proibido um ateniense escravizar um ateniense por dívida. Só que não é proibido um ateniense escravizar um estrangeiro, uma outra pessoa. Então, isso daqui, gente, vai estimular os atenienses a praticar a expansão, o seu imperialismo, de guerra, ok? Então, isso daqui é muito importante por causa disso. A gente vai falar melhor. Então, ele proíbe a escravidão por dívida. E ele, então, dá a garantia de liberdade para todo ateniense, ok? Agora, no plano político, qual que vai ser a mudança que ele vai fazer, gente? Ele vai propor a criação de duas instituições. Eu sei que vocês também podem esquecer o nome, mas é só para entender como que se organizavam essas instituições. A primeira instituição vai ser a Bulé, também chamada de Conselho dos 400. Então, nessa bulé, a gente vai ter 400 pessoas que vão ter o poder de propor as leis. Então, prestem atenção, eles não têm o poder de criar as leis, eles têm o poder de propor a criação de novas leis. É um conselho, então, que só vai propor as leis. E a outra instituição que ele cria é a eclésia, ou assembleia. Vai ser uma assembleia popular. E nessa assembleia, então, eles vão ter o poder de aprovar as leis. É um poder decisório ou um poder deliberativo, ok? Só que aí vocês podem pensar, poxa, mas desse jeito ele já inventou a democracia, porque aqui eles estão criando leis, vai favorecer todo mundo, ali eles vão aprovar, ou seja, é a democracia. Por que então, gente, uma pergunta, vamos ver no vestibular, se cai assim, por que então que Solon não criou a democracia? Por que ele considera, então, que ele somente criou as bases para a criação da democracia? O que vocês acham? Por quê? Vamos raciocinar. A gente estava no modelo censitário, ok? Alguém tem alguma sugestão? Por que ele não criou a democracia? Porque as pessoas não consideram ele como criador da democracia? Porque mesmo sendo uma oligarquia, ainda Atenas era governada por parte da população? Só que aqui, de acordo com o que eu falei para vocês até agora, a gente vai ter esse Conselho dos 400 e eles vão poder criar as leis. Então eu posso muito bem criar uma lei que vai favorecer quem está lá embaixo, não posso? Por que será que não é democracia? Será que isso realmente pode acontecer, o que eu falei para vocês? Vamos raciocinar, gente. Não, porque esses 400 vão manter o poder e as políticas concentradas só para aquela parte da população ateniense. Certo. É igual ele falou. Quem que vai poder participar da bulé e da eclésia, gente? Quem tem dinheiro. A gente está ainda numa situação censitária. Ou seja, ele não criou uma outra forma de participação na política. Aconteceu a mesma coisa. Ele criou essas duas instituições
que são a base para a criação da democracia, só que ainda a gente está num critério censitário de participação política, ok? Então, as pessoas que estão aqui, elas vão criar leis para favorecer elas mesmas, nunca que vai favorecer quem está lá embaixo. Então, não mudou absolutamente nada. Fez uma reforma enorme e não mudou nada. Isso vai gerar um monte de revolta para as pessoas em todas as classes, ok? É uma revolta que vai atingir todas as classes, por quê? Os que estão lá embaixo, eles vão falar que não mudou nada, eles ainda estão sem participação política. E quem está lá em cima vai ficar super nervoso com o Solon, porque ele tirou a escravidão por dívida. E agora as pessoas vão ter que correr atrás de escravo por guerra. Então tá todo mundo nervoso com o Solon, vai ficar uma bagunça Atenas, uma bagunça gigante mesmo. E durante essa bagunça vai acontecer uma série de golpes, um monte de golpe para lá e para cá, onde pessoas, onde homens, eles vão se aproveitar dessa bagunça social que está em Atenas, vão se aproveitar dessa bagunça, vão buscar apoio de algumas pessoas e vão dar golpe. Então, a partir de golpe, eles vão passar a governar, ok? Então, esse período de constantes golpes, a gente chama de tirania, ok? O Solon, então, é importante porque ele cria a Buleia Eclésia, que é a base para a criação da democracia, e também estimula essa revolta social que vai dar origem à tirania, ao período tirânico, ok? E nessa tirania que a gente vai ter a presença de vários tiranos, só que um deles vai ser o Clístenes. E o Clístenes é o mais importante, porque é ele, então, que vai fundar a democracia. Todo mundo entendeu até aqui, antes de chegar no Clístenes? Sim. Sim? Todo mundo entendeu? Ninguém está perdido? Então, a tirania vai ser um período que vai durar 30 anos, então é bastante tempo. E os tiranos, então, vão ser governantes que se aproveitam daquelas tensões sociais que eu falei para vocês para se lançar como líder, ok? Então a gente vai ter vários tiranos, só que o mais importante deles é o Clístenes. O Clístenes entra, então, com o objetivo de tentar acabar com essas tensões sociais. Ele vai ser, então, o último tirano, porque ele realmente acaba com essas tensões. E ele é em 508 a.C. E como que vai ser essa forma? Primeiro, ele vai dividir Atenas em 3 grupos. Na cidade, o litoral e o interior. Percebam que tem a ver com aqueles partidos que eu falei para vocês no início da aula, ok? Então, ele dividiu a Península da Ática em 3, cidade, litoral e interior. Depois, ele vai subdividir esses grupos em demos, ok? E ele vai dividir, então, em 10 demos. Aí, as pessoas que queriam participar da política, eles iriam participar desses demos. E o critério que o Clístenes usa para a participação dos demos, gente, não é mais o critério censitário. Ele vai falar que para você participar dos demos, basta você ser um homem livre, nascido apenas de pais atenienses, ok? Então agora, percebam que o critério não é mais a renda. Você pode repetir essa última parte? Oi? Acho que acabou cortando sua voz. Oi? Ai, gente, desculpa. Então, vocês ouviram até que parte? Eu falei da divisão dos demos, deu para ouvir? Não, pelo menos para mim não. Então vamos lá. Ele vai dividir a Península da Ática, Atenas, aquela região, em cidade, litoral e interior, que tem a ver com aqueles partidos políticos que eu falei no início da aula. Depois, ele vai subdividir essa cidade, litoral e interior em unidades que a gente chama de demos, que está aqui no slide, os demos. Para você participar da política ateniense, você tinha que entrar nesses demos aqui. Para você participar dos demos, ele vai criar um novo critério de participação. Ao invés de ser pela renda, ele vai falar que o critério de participação é você ser homem livre, nascido em Atenas, de pais atenienses. Todo mundo ouviu essa parte, que é importante? Sim.
certo? Então percebam que é o Clístenes que tira aquele critério censitário. Então é por isso que ele é considerado o pai da democracia, porque agora basta você ser um homem livre, nascido em Atenas, de pais atenienses, ok? Então, vamos continuar o raciocínio. Ele dividiu em cidade, litoral e interior. Depois ele subdividiu em 10 demos, 10 unidades políticas. Cada demo, gente, escolhia 50 membros. E esses 50 membros de cada demos ia formar a bulé. Antes era o conselho dos 400. Agora passa a ser o conselho dos 500. Ou seja, 50 membros de cada demo. Ok? Todo mundo ok agora? Mas lembrem, gente, que a bulé é aquele órgão que apenas propõe a lei, ok? Então aqui todo mundo está participando de boa, todo mundo oferecendo as suas leis e tal. Agora na eclésia, gente, agora passa a ser... Aqui tem esses 6 mil cidadãos, porque eu coloquei um exemplo. Na eclésia, todo mundo que fosse cidadão iria participar da eclésia. O critério para você participar da eclésia era você ser cidadão. Só que nem todo habitante de Atenas era cidadão. Quem vai ser cidadão? É o homem livre, nascido em Atenas, de pais atenienses. Então, a mulher não era considerada cidadã, o escravo não era cidadão, a criança, o jovem de até 21 anos não era considerado cidadão, e o meteco também não era considerado cidadão. O que é ser um meteco, gente? O meteco é aquele cara que é livre, porém ele não nasceu em Atenas, ou ele é de Atenas, só que ele foi exilado, e ao voltar ele perde a cidadania, ok? Ou é um estrangeiro. Então, se é mulher, escravo, criança ou meteco, não vai ser considerado cidadão. Então, por exemplo, se Atenas tivesse 60 mil cidadãos, quer dizer, 60 mil habitantes, 6 mil seriam cidadãos, ok? É uma aproximação. 10% da população seria considerado cidadão. Então, é o Clístenes que cria aquela lei democrática, que todo cidadão é igual perante a lei, porém, em Atenas, a ideia de cidadão não é a ideia que a gente tem hoje, ok? Hoje, o conceito de cidadania, ele é muito mais amplo, ele é um conceito universal. Só que, como eu falei no início da aula, a gente não pode olhar a democracia ateniense com os olhos democráticos de hoje, porque isso é um erro de anacronismo, ok? Todo mundo entendeu a reforma de Clístenes, que é muito importante mesmo, gente? Todo mundo entendeu? Sim. Vocês estão me ouvindo? Tá Sim, dando sim. para ouvir de boa? Ok. Agora, nesse slide aqui, eu coloquei algumas características da democracia ateniense. No slide que eu mandei para vocês, uma palavra aqui, mas eu arrumei. Depois eu mando para vocês esse slide que eu alterei algumas coisas. Aí eu coloquei aqui como que era distribuído os cargos públicos. Era por meio de sorteio ou votação. A gente ia ter os estrategos, que eram cargos, e a gente ia ter o ostracismo. O ostracismo era a pior pena que um ateniense poderia receber. E como que funcionava isso? Era uma forma, gente, de combater a tirania. Então, funcionava assim. Era um salão onde eles se organizavam e eles votavam em uns pedaços, acho que cerâmica, não sei, no formato de concha, onde eles escreviam o nome de quem eles achavam que queria dar um golpe, ser um novo tirano. Se aquele nome fosse escrito, eu não lembro o número, acho que 6 mil vezes, essa pessoa, ela seria condenada ao exílio. Quando ela fosse condenada ao exílio, ela era obrigada a sair de Atenas, então, os bens dela continuavam ali em Atenas, só que ela era obrigada a sair. Quando ela saía de Atenas, ela seria estrangeira em qualquer lugar que ela fosse, ok? E quando, depois de 10 anos, ela poderia retornar para Atenas. Quando ela retornasse para Atenas, ela teria perdido o seu direito de cidadania, ele não seria mais cidadão. Então, essa pena do ostracismo, ela era considerada a pior pena de Atenas. Tem relatos que muitas pessoas elas preferiam morrer do que ser
condenado ao exílio, ok? E para vocês verem a importância de ser cidadão em Atenas. E em Atenas, gente, vai ter uma grande valorização da retórica e do ócio. Por que vai ter uma grande valorização da retórica? O que é retórica, gente? É a arte de saber falar, de saber convencer. Quando a gente fala de retórica, automaticamente lembra de quê da filosofia? Alguém sabe falar alguma coisa? Está no slide. Eu, pelo menos, lembro de sofista. Vocês lembram de sofista também? Não sei como vocês foram ensinados. Sim, Mas, sim. enfim. Sim, eu sempre lembro de sofista. Aqui, gente, na filosofia, a gente meio que pega aquela ideia de que sofista é aquele cara que fica vendendo a filosofia, que não presta. Só que aqui, o sofista, a gente tem que olhar com uma outra visão. É aquele cara, gente, que sabe ensinar como convencer. E pensa bem, você propõe uma lei lá. Só que para aprovar aquela lei, é necessário passar por um debate. Porque a democracia, ela não tem uma imposição das leis. É necessário você debater, ok? E para você vencer um debate, você tem que saber falar, ok? Até hoje é assim. Então, o sofista era aquele cara que sabia falar, que sabia convencer, ok? Então, muitas vezes ele ensinava as pessoas que participavam da política a falar, a saber convencer para aprovar as leis que eles desejavam, ok? Então, a gente aprendeu que a bulé, ela iria propor as leis, a eclésia iria debater. Esse debate, então, ele se dava por meio da retórica, que anotem aí, é a arte de saber falar e saber convencer. Então, não basta você ter uma ideia excelente, só que você não saber como expressar ela, não saber como convencer as pessoas a seguir a sua ideia, ok? E também havia uma valorização do ócio, porque é só quando eu não tenho nada para fazer que eu vou poder ficar lá na praça e na ágora ficar debatendo política. Então daí a importância de você ter os seus escravos para estar fazendo o teu serviço, para você ficar na praça debatendo política, ok? Então tem uma grande valorização do ócio, ok? Inclusive, tem uma palavra que quando você nega esse ócio, negócio, né? Negócio é quando você nega o ócio. Eu achei legal isso. Mas, enfim. Então, esse tempo livre, ele vai ser fundamental para a política ateniense, ok? E não tá aqui... Ah, tá sim. Ó, valorização da sofística, da filosofia e do teatro. Por que o teatro é muito importante para os atenienses, gente? O teatro deles não era o teatro que a gente entende hoje. Era um teatro que durava horas e horas e era só um cara falando com outro cara. E por que esse teatro era tão importante, gente? Porque era ali que eles iriam treinar a retórica e a arte de saber ouvir. Porque não basta você discutir, ficar debatendo, ter uma retórica excelente, só que não saber ouvir. Como que você debate sem saber ouvir? Então eles ficavam horas e horas escutando ali os atores falando. Então eles aprendiam a ouvir o debate e depois, ao final do teatro, eles podiam debater entre eles, ou seja, era uma forma de treinar o debate, a retórica. Então daí a importância do teatro, ok? E quem financiava o teatro? Quem tinha dinheiro, ok? Então agora, se todo mundo pode participar da política, uma forma de quem tem dinheiro se promover é ficar pagando o teatro, por exemplo. Todo mundo entendeu? Sim. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão quietos hoje. Então agora, a gente vai começar a falar de Esparta. Alguém ficou com alguma dúvida em Atenas, gente? Pode seguir? Tá dando para ouvir normal? Sim, sim. Só às vezes que dá umas travadas, mas tá dando para acompanhar sim. Caso dê alguma travada, vai Tudo me bem. avisando, tá? Que aí eu repito. Esparta, gente, ela é mais simples, vai ser mais rápido, porque Atenas é a mais importante mesmo, igual eu falei para vocês no início da aula. Onde vai se localizar Esparta, então, gente? Ela vai se localizar na península do Peloponeso. Igual eu tinha mostrado aquela imagem para vocês. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Então, ela se localiza na península do Peloponeso. Como que vai
vai ser organizada a economia deles, gente? A economia deles vai ter uma predominância da agricultura. Só que essa agricultura é mais voltada para o consumo interno, ok? Então, eles não visam muito o comércio. Ah, e uma coisa que eu esqueci de citar no início é que os espartanos, eles vão ser fundados pelos dórios. Os dórios são o pessoal que funda a Esparta. Então, gente, são os dórios que causam a primeira diáspora. Então, eles não passam pela primeira diáspora, eles descem aqui e instalam e formam Esparta, ok? Então, talvez é por isso que eles sejam diferentes em algumas questões. Uma outra característica, gente, que diferencia bastante de Atenas é que a terra vai ter 2 tipos de terras. Pertencer ao Estado. Então, as melhores terras, elas não pertencem àquela elite que eu falei para vocês em Atenas. Vai pertencer ao Estado. E as piores terras, elas vão ser, então, de propriedade privada, ok? Uma primeira diferença entre eles. E como que vai ser a divisão social de Esparta, gente? A divisão social, diferente de Atenas, ela vai ser estamental. O que é uma sociedade estamental? Alguém sabe me dizer? Que não tem mobilidade social? Isso, não tem mobilidade social aqui, ok? Então, a gente vai ter, em primeiro lugar, lá no topo, os esparciatas. Os esparciatas, eles são os militares. E que vão ser as pessoas que vão exercer a sua cidadania, digamos assim. Os esparciatas, gente, eles se consideram descendentes diretos dos dórios. Então, eles vão se considerar superiores a todos os outros. Uma curiosidade para vocês terem noção dessa superioridade é que esparciata só vai casar com esparciata. Só que em biologia, que vocês aprendem, quando tem um relacionamento consanguíneo, o que pode acontecer? Doenças genéticas? Isso. Então, daí aquelas histórias que todo mundo fala dos espartanos, que nascia crianças com defeito e eles matavam, o extermínio dos mal-formados, né? Porque eles casavam só entre eles, primeiro para manter o sangue, né, de, nossa, eu sou descendente de Dória, eu vou manter essa pureza entre o meu grupo, e segundo também, porque era uma forma de impedir a ascensão social dos outros. Porque pensa bem, se um esparciata casasse com um perieco, de certa forma esse perieco estaria se elevando socialmente. Eles não queriam isso, ok? Então, esparciata só vai se casar com esparciata. Abaixo dos esparciatas, a gente tem os periecos, que são os homens livres, os artesãos, os pequenos proprietários de terras. E abaixo deles, e os periecos vão ser os soldados que vão lutar quando tiver alguma guerra. Só que os militares treinados mesmo vão ser os esparciatas. Abaixo, então, dos esparciatas e dos periecos, a gente tem os ilotas, que são os servos da cidade. Em alguns livros vocês vão encontrar eles como escravos, só que eles não podiam ser vendidos, então, assim, não é bem um escravo, assim, ele vai ser mais um servo da cidade, ok? Todo mundo entendeu a divisão social? Sim. Vocês estão me ouvindo? Ok, então. Agora a gente vai ver um pouco a política vai ser super diferente, gente. Porque vai ser uma diarquia. O que é uma diarquia? O que lembra? Vão ser 2 reis, ok? Vão ser 2 reis, um rei militar e um rei religioso. Religião e guerra são as principais ideias dos espartanos, então vai ter um rei para cada coisa. Só que não é bem os reis que vão mandar. Então, por mais que a gente tenha uma diarquia, quem realmente manda é a elite de militares, ok? Então, a gente vai ter o eforato, que vai ser composto por 5 éforas,
que são líderes. Esses daqui vão ser compostos por militares, ok? Então a gente vai ter o Eforato, que é composto por 5 líderes, e a Jerúsia, que é composto por 28 idosos, 28 gerontes, que vão ser idosos legisladores, ok? O Eforato é aquele que executa as leis e julga, ok? E a Jerúsia é aquele que mantém a lei, que protege a lei. E por que proteger a lei em Esparta, gente? Porque a lei de Esparta vem de Licurgo. Licurgo foi um cara, assim, tem livro que diz que ele realmente existiu, tem livro que diz que ele não existiu, mas o que vocês têm que entender é que Licurgo foi o cara que criou as leis de Esparta, que as virtudes básicas das leis criadas por Licurgo era a igualdade, o treinamento militar e a austeridade. Então, Licurgo cria as leis e a Jerúsia, então, é a responsável por manter essas leis intactas. Então, Esparta, gente, eles vão tentar manter tudo igual, é extremamente conservador, eles não vão permitir nenhuma revolução como em Atenas, ok? Todo mundo entendeu diarquia, Eforato e Jerúsia? Sim. O que mais que eu poderia falar para vocês? Acho que é só isso. Deixa eu ver. Acho que só. Agora, gente, um pouco sobre a cultura de Esparta. Eles vão ter uma cultura totalmente voltada para o militarismo, ok? É voltada, então, quase que totalmente para o treinamento militar dos esparciatas. A educação lá, ela recebia o nome de ágog, ok? Essa educação da ágog, ela ia dos 7 anos aos 30 anos, ok? E a função dessa educação era fazer do esparciata um hoplita, um soldado cidadão, ok? Então, para você se tornar um hoplita, um cidadão em Esparta, você tinha que passar pela ágog. Tanto a mulher quanto o homem recebia essa educação militar, ok? Só que o homem era muito mais intensa. Depois eu vou falar para vocês como era a questão da mulher. Então, a criança, o menino, era criado pelos pais até os 7 anos. Quando ele chegava aos 7 anos, ele era retirado da família e a cidade passava a ser a responsável pela educação dessa criança. E ele ia, então, para essa educação, que recebe o nome de ágog, e dos 7 aos 18 anos, ele receberia o treinamento militar, ok? Quando ele atingia os 18 anos, ele passava por uma prova. E nessas notas para vocês, que era uma maneira de controlar a população de lotas lá em Esparta, ok? Então, os garotos, quando chegavam aos 18 anos, eles tinham que matar um monte de lotas para demonstrar todas as qualidades e as habilidades militares deles, ok? Depois dessa prova, ele continuava com o treinamento militar até os 30 anos. Quando ele atingia os 30 anos, ele se tornava um hoplita, um soldado cidadão, ele recebia um lote de terra e ele também ganhava o direito de poder se casar, ok? Então ele só iria se casar depois dos 30 anos. E depois disso, ele iria servir ao exército até os 60 anos, ok? Todo mundo entendeu isso? E como que era a educação da mulher? A mulher, ela também recebia essa educação militar. Por que a mulher vai receber uma educação militar em Esparta, gente? Os espartanos é um pessoal que luta muito. Quando eles iam lutar, todos os homens iam praticamente. A cidade ficava desprotegida. Se ninguém sabia lutar, vocês estão aí ainda? Sim, sim. Que ponto que parou, gente? Que eu continuei falando aqui e eu achei que estava normal. Você parou na parte das mulheres espartanas. Certo. Eu falei da lei de Licurgo ou caiu antes? Eu acho que cortou no momento. Certo. Então eu tinha falado para vocês que a mulher ia ter aquela função militar e administrativa quando o homem não estivesse na cidade. Fora isso, quando o homem estava na cidade, ela ia continuar sendo submissa.
Então, por mais que ela tenha uma diferença entre a ateniense, ela ainda é submissa, ok? Só que quando a gente compara com a mulher ateniense, ela vai ter muito mais direitos do que as atenienses, ok? E a lei de Licurgo que eu falei para vocês, que cortou, é que a lei de Licurgo, ela também protegia as mulheres contra agressões, porque eles acreditavam que se uma mulher sofria uma agressão e ela se machucasse, esse machucado ele poderia passar para o filho e ele não seria então um bom militar, ok? Então a lei de Licurgo protegia essa mulher não porque considerava ela como igual ao homem em direitos, mas sim porque eles viam ela como uma procriadora, a responsável então por gerar bons guerreiros para Esparta, ok? Que mais? E eu falei também de laconismo. O que é o laconismo? Laconismo é o desprezo à retórica. Então, o espartano vai ser aquele cara que despreza a retórica, muitas vezes ele vai considerar como algo feminino demais. E por que eles vão desprezar, principalmente os governantes? Porque quando você começa a debater as coisas, você vai adquirindo um senso crítico. Ou seja, isso daqui poderia levar a uma mudança das leis. Só que eles eram muito conservadores, então eles não queriam essas mudanças, ok? Então, por isso, o desprezo à retórica, ao debate. E a eugenia é a busca pela pureza racial. Daquilo que eu falei para vocês, que o esparciata vai casar apenas com o esparciata para manter a pureza racial de Dórios, ok? Então, essas são as características de Esparta e as características de Atenas que a gente já debateu. E na próxima aula, a gente vai falar das guerras médicas, ok? Que é um assunto muito importante também. Mas ela não ia para a guerra. A mulher, ela recebia um treinamento militar para defender a cidade. O homem, ele ia para a guerra, então a cidade ela ficava sem proteção. Se a mulher não treinasse, essa cidade ficaria totalmente frágil, ok? Então elas treinavam para defender a cidade, ok? Mas quem recebia um treinamento militar bem duro para participar realmente eram os homens, ok? Uma sociedade que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas que a mulher realmente ia para a guerra, era totalmente igual, seriam os vikings, tá? Mas aqui ela vai receber um treinamento militar para proteger a cidade. É que a gente tem aquela fantasia de criar que a mulher espartana ela tinha totalmente os direitos iguais aos homens, só que prestem atenção que não era bem assim. Quando o homem estava em Esparta, ela era submissa. E todos os direitos, assim, as leis que protegiam ela, era visando a procriação, a criação de militares excelentes, ok? Alguém está com alguma dúvida? Eu não coloquei exercício porque eu acho que ficou longa a aula, né, gente? Desculpa, mas aqui é um assunto complexo. Alguém está com alguma dúvida, então? Nenhum. Ok, então, gente. Então, assim, eu queria agradecer super a presença de vocês. Eu pensei que ia ter mais gente, mas... Manda a lista de exercícios. Eu vou mandar. Já que esse assunto é mais complexo, eu estava pensando em fazer uma lista de exercícios só sobre isso. Já que fala bastante de democracia. Sei lá, eu vou ver se eu consigo fazer uma lista sobre isso e sobre a aula passada, para não ficar uma lista tão pesada para a próxima aula, tá bom? Aí eu mando no Moodle também. Então, assim, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu pensei realmente que ia dar mais gente. Eu fiquei super empolgada, mas ok. Então, muito obrigada pela presença, tá, gente? E qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Tá? No próximo sábado a gente vai ter aula também. Então, gente, até mais, tá? Boa noite.